Prezados amigos e irmãos do Lar Maria Cecília, com muita alegria nós estamos nesta noite, na nossa reunião semanal do culto, das preces e do esclarecimento espiritual, agradecendo a Jesus pela oportunidade que estamos tendo de, mesmo nessa pandemia, nós estarmos chegando até os nossos irmãos, os nossos amigos, para a vibração fraterna, para a prece amiga, para nos beneficiar a todos. Prezados irmãos, vamos agora, com muita alegria, receber a nossa companheira de trabalho, a nossa companheira expositora desta noite, para que possamos apreciar a sua mensagem através da doutrina espírita que nos esclarece sobre todas as coisas. Vamos antes fazer a nossa prece, a nossa oração, pedindo a todos que concentre seu pensamento em Jesus, o nosso Mestre, o nosso benfeitor e amigo, que de todas as horas e de todos os instantes, nós pedimos ainda que cada um possa colocar um vasilhame com água, para que no final nós possamos rogar a Jesus abençoar esta água, esse líquido, que possa ser o remédio para todos nós que estivermos necessitando. Vamos à nossa prece, então, na nossa oração do tempo. Agradecemos, Jesus, no teu amor infinito, esse recanto bendito que nos ergueste por lá e para a oração. O pão que nos dás à mesa, a confiança, a harmonia, o entendimento, a alegria e a bênção de trabalhar. Agradecemos o apoio de tua força divina, que nos ampara e nos ilumina, desde a terra ao mais além, a grilhões do caminho, e o duro rigor da prova, que nos eleva e renova para a conquista do bem. Agradecemos ainda este culto de prece, que em tudo nos enriquece de paz, união e luz. Permitir, Senhor, que roguemos, nunca nos deixes a sós, seja onde for, vem a nós, fica conosco, Jesus. Em nome dos nossos benfeitores espirituais da nossa casa, e em nome do nosso Mestre, iniciamos o nosso pequeno culto desta noite. Prezados amigos e irmãos, com muita alegria, nós temos aqui hoje conosco a nossa companheira Alcione Brasil de Souza Cruz, da cidade de Anápolis. Ela é militante no movimento espírita há muito tempo e é trabalhadora do Sanatório Espírita de Anápolis, antigo Sanatório Espírita de Anápolis, que hoje tem o nome de INSEB, que é um Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo. Conosco, nós agradecemos a presença da Alcione Brasil conosco e pedimos agora que ela comece a sua palestra, enriquecendo o nosso conhecimento e a nossa meditação nesta noite. A palavra é sua, senhora. Boa noite. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, esteja em cada lar. Então, primeiramente, eu quero agradecer nessa oportunidade que o Fábio está me dando
e ele ouviu eu falar sobre esse tema, né, no Centro Amor e Caridade, e então eu vou reproduzir aqui, né, as partes que eu falei lá, mas assim, de antemão não é uma palestra, né? Eu só vou expor alguns pontos aqui, e eu fico até assim um pouco nervosa, quero contar para vocês que o Fábio, né, esse senhor aqui presente, ele foi meu professor de evangelização no Centro Espírita Amor e Caridade, né, de Anápolis. Eu sei que em Goiânia também tem, né, o Amor e Caridade. Sim. Mas aqui em Anápolis, né? Então, não vou contar, tá, Fábio, que ano que foi isso, tá bom? É. Vamos pular Na essa década parte. de 70, de 80, não tem problema. Bom, então, é um assunto até assim, bastante delicado, esse que nós vamos falar. Ele está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, é o item 28. E aí, então, Kardec faz uma pergunta, né? Uma das poucas perguntas que tem no Evangelho. Então, a pergunta é a seguinte: um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar-se de alguns instantes de angústia, apressando-se-lhe o fim? Então, nós temos depois a resposta linda, né, de São Luís, em Paris, em 1860. Ele respondeu essa pergunta de uma maneira muito categórica, né, falando sobre como que nós podemos saber, né, a princípio, se realmente é o fim da pessoa. Porque se Deus é que dá a vida, né, e nós temos aquele momento do desencarne, um momento tão solene para o espírito, que deve ser com tanto cuidado, né, muitas vezes tratado com tanto cuidado pela espiritualidade, porque, como a pergunta fala, não é um acidente nem nada, né? É um irmão que já está ali agonizante, está com uma doença, muitas vezes terminal, igual nós já vemos tantas, né? Tantas vezes já presenciamos tanto sofrimento, e aí muitas vezes a gente fica perguntando, por que que Deus, né, deixa esse sofrimento todo? Isso não seria nem cabível para um espírita perguntar, né? Porque nós sabemos da necessidade, às vezes, de 1 minuto de sofrimento, né? Nós sabemos a necessidade ali da pessoa passar por aqueles momentos, porque ela tem aquele resgate todo para fazer. E nós não sabemos exatamente se vai ser o fim ou não, né? Muitas pessoas, até no último momento, ainda tem aquela lucidez. É um momento muito importante, às vezes, de rever a sua vida, rever toda a sua existência. É a hora do perdão, é a hora de pedir perdão, muitas vezes, para as faltas cometidas. É hora também dela dar o perdão para outras pessoas, que às vezes estão ali agoniadas também, porque perceberam o erro que cometeram, estão necessitando do perdão daquela pessoa. E o auto-perdão também, né? Muitas vezes ali naquele momento, nos últimos momentos ali, às vezes a pessoa tem aquela lucidez e às vezes está com tanto sentimento de culpa por erros cometidos. Então é hora do auto-perdão também. Então há muitos resgates a serem feitos. E se a gente abrevia essa vida, então? A chamada eutanásia. E é esse o ponto, né? Então, eutanásia, do grego, né? Veio essa palavra do grego. Eu significa bom ou boa.
e Thanatos, que é morte. Então, esse termo, ele foi criado por Francis Bacon, em 1623. Ele foi um médico, político e filósofo inglês. Seria uma morte antecipada com o objetivo de dar um fim ao sofrimento de doentes terminais. Então, você está, seria assim, em outros termos, né, que eu já vi muito antes o pessoal falar, morte por piedade. A pessoa fica com dó do sofrimento da outra e quer, então, aliviar aquele sofrimento. Só que aí, então, são usados alguns métodos, né, para isso. Nós temos chamado método ativo ou direta, que é quando injeta alguma substância letal na veia. Ou a passiva, ou indireta, que é quando se negam determinados cuidados médicos sem os quais o doente morrerá. Ou seja, ou injetando alguma substância, né, na veia, ou desligando-se os aparelhos. Porque ao se desligar os aparelhos, já sabe, então, que a pessoa não vai ter condições de sobreviver. Então, são momentos ali muito delicados, né, que a família às vezes está passando, vendo um ente querido sofrer, não quer aquele sofrimento, mas nós temos que lembrar que Deus é justo e é misericordioso. Né? O bom de Deus é isso, ele é justo, mas ele é misericordioso. O que a pessoa tiver que passar, ela vai passar. A menos que, lógico, em casos raros, mas a gente sabe disso, sabe que existe, porque nós que participamos, né, de reuniões mediúnicas, a gente já viu de tudo, né, Fábio? De tudo ainda não, mas a gente já viu muita coisa. E existem espíritos que ficam presos à matéria. Então, é um sofrimento voluntário. Né? Por quê? Às vezes, por medo da morte, por medo de não saber o que vai encontrar do outro lado, né? Principalmente se for uma pessoa que tiver com a consciência meio pesada, ela sabe que ali vão estar aqueles cobradores dela, né? Então, existe aquele medo. Mas isso aí é ela que está retendo o sofrimento, ela está querendo continuar apegada à matéria, a essa vida, e acaba por sofrer mais do que precisaria, né? Mas isso são alguns casos, não é todo mundo que age assim, nós sabemos disso. Nós já presenciamos em reunião mediúnica o fato mesmo da gente até ajudar uma pessoa a desencarnar porque ela não queria. Mas por quê? Porque ela estava ali só protelando ali aquele sofrimento que já nem era necessidade mais. Né? Não havia mais essa necessidade. Agora, nós temos que ver que isso, gente, a eutanásia, ela é um assassinato. Você está tirando, né, quem pratica a eutanásia, eu falo você, mas no sentido assim, né, estamos, né, no caso, tirando a vida de uma pessoa. Então, isso é muito grave. Nós temos que pensar bem, porque nós temos o nosso instinto de conservação, que é justamente para preservar a vida, né? Então, toda vez que a gente sente uma dor, né, se for de dente, a gente corta o dentista, né? Se for dor no joelho, vamos para o ortopedista. Se for coração, vamos para o cardiologista. Então, a gente sempre está correndo, né, para não sentir dor, porque é a preservação da vida. A gente alimenta, a gente toma água, a gente faz tudo para preservar a vida. Aí, no momento em que a pessoa está ali, naqueles últimos instantes, por que então que a gente vai abreviar? Nós não temos esse direito, né? Porque a vida é um dom de Deus, né? Como nós já dissemos, e só Ele sabe. Mas nós temos, então,
alguma característica aí também, às vezes com algumas doenças ditas incuráveis, mas que a gente também não pode dizer que são incuráveis, né? Porque a gente já viu muita gente aí que já foi desenganada, que foi falada, né, que os médicos deram até prazo, né, para a pessoa, um prazo de vida, e ela foi muito além daquilo. Então, ninguém pode saber exatamente o momento em que a pessoa vai desencarnar. Então, às vezes, no momento de desespero, quando a pessoa, às vezes, recebe também a notícia, às vezes, que está com a doença considerada incurável, ela, então, parte para o chamado suicídio assistido, que, infelizmente, né, nós temos alguns países que aceitam isso. Então, nós temos atualmente 195 países no nosso mundo. Alguns aprovam, infelizmente, aprovam o suicídio assistido. A Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suíça, Canadá, Colômbia e alguns estados dos Estados Unidos. Oregon, Washington, Montana, Vermont e Califórnia. O que é esse suicídio assistido? Né? É aquele em que a pessoa acha que realmente não dá mais para viver, mas ela não quer suicidar diretamente, né? E aí, então, vai para uma clínica, para algum lugar assim, onde é aplicada a substância, né? Já com toda a autorização, ela dá a autorização dela e tudo. Tem um filme, ele o pessoal chamaria de comédia romântica, mas não é comédia romântica, né? É um drama romântico. Muito bonito o filme, comecei a assistir, lindo, né? Aquele amor maravilhoso, o rapaz tetraplégico, era um jovem, sofreu um acidente, né? Ficou tetraplégico, e se apaixona, e tem lá o caso com a mocinha, lindo filme. Vai chegando no fim, o que acontece? O filme, infelizmente, ele descamba para esse lado do suicídio assistido. É uma pena. A mensagem que deixaram foi que, numa situação daquela, simplesmente a pessoa realmente poderia desistir da vida. O filme é Como Eu Era Antes de Você. Muita gente deve ter assistido esse filme, deve ter achado lindo, deve ter chorado no final, mas eu fiquei realmente triste com o final, por terem deixado essa mensagem no final, né, que seria lícito. E aí nós, como espíritas, né, que defendemos a vida, que sabemos, né, que nós não fomos criados no espírito no momento do nascimento, e não é só essa vida, são várias, e que depois a gente tem outras para frente, tivemos outras anteriores, né? Isso aqui é só uma etapa, é uma fase do que a gente tem que passar. Então, vamos passar bem, da melhor maneira possível, ter os nossos resgates, né? Cumprir bem o que nós viemos fazer aqui. Então, porque a gente pensa muito na vida, nesta existência, para a gente aproveitar ao máximo. Então, a federação, ela tem algumas campanhas que são permanentes, campanhas pela vida. Então, é inconcebível, gente, um espírita, um cristão, espírita mais ainda, defender o aborto, a eutanásia, a pena de morte, o suicídio, né? Então, essas são as campanhas pela vida, que são feitas permanentes, né? É o ano inteiro a federação fazendo essa campanha. E de uns tempos para cá, a gente tem visto, né? Cada mês aí com uma cor, né? Colocaram a cor para enfatizar mais ainda
Então, por exemplo, setembro, né, nós temos o Setembro Amarelo, que é justamente alertando sobre o suicídio, fazendo com que as pessoas procurem ajuda. Você está vendo que está passando por momentos difíceis, que está achando que não vai dar conta, né? Vamos procurar ajuda, não é vergonhoso, não é fraqueza, de maneira alguma. Nós somos seres humanos, nós passamos por dificuldades, por tristezas, por depressão, né? O mundo está com energia diferente agora, a gente sabe disso. Essa mudança que o mundo está passando é uma energia diferente. Todo mundo está sentindo de uma forma ou de outra. Então, uns estão ficando irritados, outros estão intolerantes, outros estão ficando mais tristes, né? Outros estão mais deprimidos. Em contrapartida, outros estão otimistas, porque vamos mudar. Estamos no momento de transição, de mudança. E é isso que a gente tem que pensar. O nosso planeta vai se tornar um planeta de regeneração. A energia vai ser outra, vai ser muito melhor. Então, vamos passar essa energia para frente. E vamos dar valor à nossa vida, a essa oportunidade de estarmos aqui, para que a gente possa reencarnar aqui de novo. Só que num mundo melhor, num mundo de regeneração. Né? Quando Jesus disse, né, que os mansos herdarão a terra, sim, vamos herdar. Já pensou que beleza? A gente ter condição de retornar aqui quando tiver um mundo melhor? Né? Então aí, meus irmãos, o que eu queria deixar para vocês, porque ficar repetindo isso, né, como eu disse lá, o Fábio até vai lembrar que eu falei, é chover no molhado, né? Ficar falando do valor da vida para a espírita, né? Lutar contra esses pensamentos como o aborto, que é um assassinato de um ser que nem pode se defender, né? E que está ali implorando por uma vida para poder resgatar os seus débitos do passado. A pena de morte. É inconcebível, gente, um espírita falar que é a favor da pena de morte. Isso aí, eu não gosto nem de começar a falar sobre isso, porque eu vou longe, né? Porque acho que a gente não tem nunca o direito de deliberar sobre a vida do outro. Assim como eu não gostaria que alguém chegasse para mim e falasse, não, você não merece viver, e me matar. Por mais erros que eu tenha cometido. Então, eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande. O suicídio nós já falamos, né? Só não comentamos aqui muito sobre as consequências, porque isso daria uma outra palestra. Mas a gente sabe que o espírito, se ele está sofrendo aqui, ele vai sofrer muito mais com o ato do suicídio. É uma porta falsa. Ele acha que está abrindo uma porta para escapar, para fugir. Mas ele está caindo num abismo maior ainda. Então, não é a saída do suicídio. A eutanásia, da mesma forma, que é o nosso tema da noite hoje, né? Abreviar o sofrimento. A gente pode, sim, ajudar a pessoa com preces, com orações, né, dirigidas a Deus, aos mentores espirituais, à equipe médica, para ajudar aquela pessoa a suportar aqueles momentos ali que ela está passando, para que ela tenha resignação, para que ela possa ser ajudada a ser mais leve para ela, aqueles momentos. Mas nunca antecipar, porque a gente nunca sabe, né? O resgate que ela tem, até onde vai esse resgate que ela tem que passar. Eu gostaria, então, de lembrar, né, que nós temos os 10 mandamentos, e o 5º mandamento é não mateis, ou não matarás, dependendo da versão. Ponto. Não matar.
Ponto. Não existe depois. Ah, se não matar, mas não existe mais, não existe porém, não existe nada, né? Esse, acho que é o mandamento mais curto que tem, né? Ponto. Então, e nós lembramos também uma frase de Paulo, porque no mundo de hoje, né, a gente vê pessoas defendendo o aborto, defendendo a eutanásia, defendendo pena de morte com muitos argumentos, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, para a gente ter muito bom senso. E aí tem uma frase de Paulo de Tarso que eu gosto muito, né? Quando ele fala assim, que lá em Coríntios, capítulo 6, versículo 12, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Olha esse alerta dele. Tudo me é lícito? Sim. Se eu estou aqui na Terra, nesse mundo, vivendo aqui, passando por tanta tribulação, por tantos problemas, né, também, estou vivendo aqui, eu posso fazer muita coisa, posso fazer tudo que eu quiser, mas me convém? Será que isso realmente é uma coisa boa para mim, agora, ou para o meu futuro, como espírito? Porque eu sou espírito, eu estou encarnado, mas a vida do espírito são fases, né? A gente sabe que a encarnação é assim, né? A gente vem aqui, passa alguns aninhos e volta para a verdadeira vida. Aí depois a gente vem aqui de novo resgatar algumas coisas e voltamos para a nossa vida. E aí, o que eu faço aqui nesses, sei lá, 80, 85 anos, né? Hoje nós estamos aí com a longevidade, né? Está melhor do que há um tempo atrás. Então, nós temos um tempinho maior agora, mas é muito pouco em relação à eternidade, em relação à vida espiritual, à vida do espírito. Então, isso aqui é muito pouco para a gente estragar, né, com um ato impensado. Ou pensar que não, posso fazer tudo, né? E ser irresponsável, muitas vezes, com a própria vida. Então, eu espero ter conseguido passar para vocês, né? Esse tema, ele é muito delicado, né? Porque, às vezes, pensa assim, porque não passou ainda por isso, não passou por familiar, né? Doente. Mas todos nós já passamos, já tivemos um caso assim. Eu acredito que em toda a família, né, tenha passado por um momento assim, e tenha realmente, às vezes, desejado cessar o sofrimento daquela pessoa. Mas vamos procurar agir de outra forma, né? Fazendo preces, orando, pedindo para a pessoa suportar, né, da melhor maneira possível. Tá? E eu agradeço a atenção de todos. Então, nós é que agradecemos aí a sua presença e tocar nesse assunto tão importante quando o sofrimento da Terra está muito, muito forte para todos nós, né, para toda a humanidade, tem chamado a nossa atenção e, às vezes, a invigilância faz com que a gente comece a pensar nesses temas, né? E seu esclarecimento foi muito bom para todos nós nessa noite de hoje. E nós agradecemos, então, a sua presença, o seu tema, e estamos assim, alegres, porque a doutrina espírita nos explica muita coisa, né? Nos mostra as necessidades, nos mostra os nossos problemas, mas também mostra o grande Deus que temos, né? O grande poder do universo, que gere a nossa vida em todos os instantes. Nós queremos agradecer e também pedir aos nossos amigos que acompanharam essa palestra. Nesse instante, nós vamos passar ao encerramento da nossa reunião, quando nós teremos as nossas águas fluidificadas, a nossa vibração para aquele que nós sabemos que está doente, que está com necessidades, que possa, nessa noite,
com essa vibração e através desse sistema que a espiritualidade benfeitora nos colocou para que possamos comungar com as vibrações, com todos, nós queremos pedir que Jesus nos abençoe, que nesta noite todos nós possamos ter um bom sono, possamos sentir por dentro a paz, a harmonia que precisamos. E a prece, nós convidamos a nossa amiga, a oradora de hoje, para fazer para nós, em agradecimento ao querido Jesus por tudo que nós recebemos. Então, eu convido a todos para que possamos fechar os nossos olhos e nos colocarmos em sintonia com o nosso Pai Maior. Mas eu gostaria, primeiramente, de convidar a todos para uma pequena meditação, para que possamos, nesse instante, nos conectar com a natureza, possamos elevar os nossos pensamentos, imaginar que estamos embaixo de uma cachoeira, porque somos parte da natureza. E vamos imaginar então a nossa volta, mundo verde, muita folhagem, muitas plantas, muitas flores. Nós estamos embaixo de uma cachoeira. Vamos respirar profundamente, devagar, imaginando essa água caindo sobre nós, sobre nossas cabeças, para que possamos, nesse instante, nos conectando, e essa água vai levando todas as energias ruins, grosseiras, pesadas, que estejam nos atrapalhando. E ao mesmo tempo que essas águas estão levando, essa água limpa, cristalina, está repondo as nossas energias, para que possamos ter um equilíbrio, termos uma noite tranquila, de sono reparador. Então, que estas águas possam recompor o nosso ânimo, a nossa alegria de viver, a nossa esperança, a nossa fé, que dias melhores virão. E nesse instante, então, em nome do nosso Pai Maior, em nome de Jesus, nosso mestre, guia e modelo, nós agradecemos por esse instante, por esses momentos de confraternização, por este banquete espiritual que participamos. E que as águas sejam fluidificadas pelos Espíritos amigos, que cada lar seja visitado pelos mensageiros do nosso Mestre Jesus. E que a paz do nosso Mestre esteja com cada um de nós, em nossos lares, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado a todos e boa noite.